Hoje eu quero trazer a segunda palavra sobre lealdade. Na verdade seriam 4 semanas, mas como o Senhor falou para ceder a primeira semana para o pastor Claudeci, e que foi muito bênção, a gente condensou as 4 mensagens em 3. Então hoje eu quero conversar com você a respeito de lealdade dos relacionamentos. Semana passada nós falamos da lealdade de Deus, que é a raiz que faz com que nós nos enraizemos, porque nós pertençamos à igreja. Hoje eu quero falar sobre a lealdade dos relacionamentos. Essa lealdade que é tão importante e é tão crucial. E para isso, meus amados, eu quero começar a lembrar. Eu não vou passar essa cena hoje. Semana passada eu passei uma cena, e aí derrubou a live, inclusive. Então eu não vou passar essa semana. O YouTube entendeu que a gente estava fazendo alguma coisa errada, e aí derrubou a live. Mas eu quero trazer à memória aqui uma cena da série The Chosen, que muito marcou a minha vida e talvez marcou a sua vida, que é aquela cena onde Nicodemos, ele chega para conversar com o Senhor Jesus ali naquela laje, né? Nós estamos no Brasil, né, gente? Vamos falar onde é que é, na laje. Jesus chamou Nicodemos para bater um papo na laje, ali, de boa, tranquilo. E ali, Nicodemos, um fariseu, homem respeitado, um líder religioso, alguém que tem muitas coisas a perder. Ele encontra-se com Jesus porque o coração dele estava fervendo. Irmãos, quando o nosso coração ferve, só existe uma coisa que pode fazer com que essa fervura baixe. Quando o nosso coração sente sede, só existe uma coisa, irmão, que faz com que essa sede seja aplacada e saciada: Jesus, só Jesus. Nós podemos buscar em muitos lugares, nós podemos tirar férias, nós podemos ficar descansando, nós podemos ver vídeos, nós podemos fazer tudo para relaxar, mas só existe uma coisa, e uma única coisa que vai encher a nossa vida: Jesus Cristo. Olha que nome bonito, olha que nome gostoso, olha que nome poderoso: Jesus, Jesus, Jesus. E durante toda a primeira temporada, irmão, nós vemos Nicodemos lutando internamente. Se você não assistiu a primeira temporada, vai lá, assista de novo. Legal. Ele quer conhecer Jesus, mas Nicodemos tem medo. Sabe, eu quero uma coisa, mas eu tenho medo. Ele quer fazer perguntas, mas não pode ser visto com esse rabino controverso, rebelde, está subvertendo a ordem. Ele vive escondido, dividido, sem conseguir ser autêntico. Mas tem esse momento transformador, quando Nicodemos encontra finalmente ali diante de Jesus, face a face, olho a olho, e ele baixa a guarda. Ele admite as suas dúvidas, suas perguntas, suas incertezas. Ele se torna vulnerável. Você pode falar essa palavra comigo? Vulnerável. É exatamente nesse momento, irmão, de vulnerabilidade que acontece a transformação. É quando Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo. E aí dá um nó na cabeça de um intelectual. E Nicodemos era um alto intelectual. Para você fazer parte do sinédrio, para você fazer parte, ser um rabino, você tinha que ser o melhor do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, intelectualmente. Era algo que vinha desde cedo. Era uma peneira que vinha vindo, e mais do que uma peneira intelectual, você tinha que ter nascimento, você tinha que ter pedigree.
Você tinha que nascer na família certa. Você tinha que ter a descendência correta. E mais do que a descendência correta, você tinha que fazer as coisas corretas. Então Nicodemos não era qualquer um. Mas ali naquele momento de vulnerabilidade, o Senhor fala: é você necessário nascer de novo. E ele fica: meu Deus, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e sair de novo? Como assim? E eu vou ter um problema, porque eu já sou velho, minha mãe já é morta. Como é que eu vou fazer esse negócio? E Jesus pergunta para ele: você é mestre de Israel e não sabe essas coisas? Tem coisas, irmãos, que só a sabedoria do alto que vai trazer para você. Tem coisas que você pode estudar a sua vida, você pode ser pós-doutor em qualquer coisa, que você ainda assim não vai saber. Tem coisas, irmãos, que é somente através da revelação do Espírito. E aí o Senhor Jesus começa: olha o vento. Você está vendo o vento? Você percebe o vento? Vocês aqui, irmãos, vocês estão sentindo o vento, vocês estão sentindo a corrente de vento aqui. Vocês percebem? Ele vai para um lado, vai para o outro. Assim é o Espírito, assim é o Senhor, assim é nascer de novo. E nós precisamos, irmãos, nascer de novo. E a igreja do Senhor, irmão, ela só é igreja quando nasce de novo. E nós nascemos da onde? Da água e do Espírito. Por isso o batismo é tão importante. Porque quando nós descemos as águas batismais, irmãos, nós estamos dizendo: eu estou renascendo, eu estou nascendo de novo. Eu era de um jeito, mas agora eu sou de outro, como diz Maria. Eu sou diferente, porque eu encontrei com o Senhor. E ali, irmãos, quando aquele nó vem sobre Nicodemos, Nicodemos então ele entende. E ele se rende ao Senhor. Ele percebe que ele está diante do Filho de Deus. Mas vamos sair dessa cena e vamos pensar numa outra coisa. Nessa cena nós temos um mestre, alguém muito inteligente, que está ali numa guerra intelectual. Meu amado irmão que é intelectual, eu te entendo perfeitamente. Mas se você continuar tentando discernir intelectualmente o reino de Deus, você vai continuar cheio de dúvida e não vai conseguir avançar. Porque as coisas espirituais se discernem por fé. Então é crendo. É claro que Deus, a partir do momento que você crê, Ele vai te dar chão, para que você possa pisar firme. Mas a primeira coisa, para que você possa andar através da palavra de Deus, é crendo. Se você crer, Deus vai te mostrar a glória de Deus. Se você crer, Deus vai te mostrar a glória de Deus. Não é mostrar a glória de Deus para você crer. Vocês estão aí? Nessa época nós queremos ver tudo, né? Nós nos tornamos visuais. Até quem não é visual se tornou visual. Por quê? Porque fica rolando a telinha. Cuidado com a IA, tá? Só para abrir um parênteses aqui. Hoje tem coisa que não é real, que você está achando que é. Presta atenção, crentes, para não sair por aí reproduzindo coisa que é IA, que alguém criou, do que a realidade dos fatos. Peça a direção de Deus também para isso. Mas vamos fazer um contraste aqui, irmão, entre essa ação de Nicodemos, essa reação de Nicodemos, com a comunidade dos discípulos que nós vemos na série. Pensa em Pedro, Mateus, Tiago, André. Eles vivem juntos, eles comem juntos, eles riem juntos, brigam às vezes, mas são autênticos um com o outro. Eles não precisam fingir, eles se corrigem mutuamente, eles dão retorno, né? Como diz o pessoal mais chique, eles dão feedback um ao outro. É uma comunidade onde existe vulnerabilidade e o retorno verdadeiro, irmão. E é nessa comunidade que eles crescem e eles se transformam. E hoje eu quero falar sobre como a lealdade nos relacionamentos exige vulnerabilidade e exige esse retorno, esse feedback. E como isso cria um verdadeiro pertencimento nessa comunidade, irmão. E no início da minha jornada cristã, isso há um bom tempo atrás, quando eu tinha meus 17 anos e me converti,
A gente vivia dentro de uma comunidade de garotos, adolescentes, pré-adolescentes, jovens que se corrigiam mutuamente. A gente era um grupo de jovens que se converteu, todo mundo que estava na rua e que ia para a praia, que ia para os bailes, que ia para... A gente se converteu. E Deus nos usou para nos juntar. E ali a gente se corrigia. Irmão, até português a gente corrigia. Quando um falava alguma coisa errada, a gente falava: você está errado, não é assim que se fala. A gente se movia para ir para a igreja. A gente se movia para ir para monte orar. A gente se movia para a santidade, irmão. Eu vivi isso. Eu vivo isso. E eu espero continuar vivendo isso pro resto da minha vida. Porque isso que é comunidade cristã, irmão. Ser parte de uma igreja não é vir a um domingo qualquer, levantar a mão, dizer amém, aleluia, voltar para sua casa como se nada tivesse acontecido e está tudo bem. Não, não está. Ser parte de uma comunidade cristã, irmão, é abrir o seu coração. Ser parte da comunidade cristã é permitir ser corrigido e corrigir os outros. Ser parte da comunidade cristã é permitir-se ser amado e amar aos outros também. É ser vulnerável o suficiente para mostrar quem você é e para aceitar o outro como ele é. Isso é ser parte de uma comunidade cristã, irmãos. Eu quero começar a pregar agora. Ruth capítulo 1. Fica tranquilo. Até daqui a pouquinho a gente vai sair. Mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai falar plenamente no seu coração sobre o que é a lealdade que Ele espera que nós tenhamos nos nossos relacionamentos. Essa mensagem está ardendo no meu coração, irmão, porque isso é muito importante para nós. Ruth capítulo 1, verso 16 ao verso 18. Para mim, um dos versículos mais bonitos sobre lealdade em toda a Bíblia. Ruth é uma moabita. Ruth não fazia parte da genealogia de Israel. Os moabitas eram inimigos de Israel. E Deus permite que alguém que é inimigo de Deus se converta e demonstre uma lealdade que nem mesmo aqueles que são nascidos têm. Às vezes nós julgamos, irmãos, aqueles que não se encaixam muito bem dentro da nossa caixinha. Mas para Deus nada é impossível. Vou falar de novo. Para Deus nada é impossível. Não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista daqueles que para você, no seu coração, nesse momento estão perdidos. Não estão. Estão respirando? Então tem oportunidade. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te abandones, que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. E aí, quando Noemi, sua sogra, viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Quem decidiu? Ruth. Quem declarou essas palavras? Ruth. Quem tomou toda a decisão? Ruth. Noemi, então, depois que Ruth tomou essa decisão e ficou firme na decisão dela, Noemi não insistiu mais para que ela se separasse. Que declaração, irmão, de lealdade. Que compromisso. Mas presta atenção numa coisa. Essa lealdade exigiu de Ruth algo poderoso, irmão. Vulnerabilidade total. Ali ela podia ter sido rejeitada. Ruth, ela estava deixando a sua terra, o seu povo, a sua cultura, a sua segurança. Ela estava se tornando completamente vulnerável ao acompanhar Noemi a uma terra estrangeira,
onde ela seria vista como uma estrangeira, uma outsider, alguém que não pertence ao lugar. Ela não tinha garantias, ela não sabia o que ia encontrar, ela estava arriscando tudo. Nós temos pessoas aqui que sabem o que é isso. Mas essa vulnerabilidade, irmãos, esse ato de se expor completamente por amor e lealdade, foi exatamente o que abriu as portas para a sua história de redenção e restauração. A lealdade genuína, ela sempre exige vulnerabilidade. Vamos para outro texto, João capítulo 15, no verso 13. Eu não sei se você consegue acompanhar na velocidade que eu estou falando no seu smartphone ou no seu tablet, na sua Bíblia. Está passando aqui no telão. Mas se você quiser, irmão, anote e depois leia também. Mas a gente está dando um tempinho, estou dando um tempinho para que você possa abrir a sua Bíblia. Tá? João capítulo 15, verso 13 e o verso 14 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Isso é vulnerabilidade máxima, irmão. Isso é lealdade suprema. E por que Deus valoriza tantos relacionamentos? Porque Ele nos fez seres sociais e nos tornou dependentes desses relacionamentos. Nós precisamos de relacionamento. Eu e você não fomos projetados para viver isolados. Eu e você não fomos projetados para viver sozinhos. Eu e você, meus amados, nós somos projetados para viver em comunidade, uns com os outros. E deixa eu compartilhar novamente aquele fato científico que compartilhei na semana passada, irmão. Que existe uma região do nosso cérebro chamado cíngulo anterior dorsal, que processa tanto a dor física quanto a dor emocional. Se você dá uma topada, você vai sentir a dor da topada no cíngulo anterior dorsal. Mas, quando alguém te rejeita, ou você se sente excluído, vai doer no mesmo lugar. É esse lugar que processa a dor. Mas por que Deus criou o nosso cérebro assim, irmão? Para que nós não possamos esquecer de que relacionamentos são vitais. Dói. Para a gente não esquecer que nós precisamos uns dos outros. A dor relacional, ela é tão real quanto a dor física, porque relacionamentos são fundamentais para a nossa sobrevivência, para o seu bem-estar e para o seu crescimento, irmão. Ninguém vive sem relacionamento completo e pleno. Mas deixa eu contar algo surpreendente também, que a ciência descobriu, irmãos. Os pesquisadores que pesquisam as chamadas zonas azuis ou blue zones, as 5 regiões do mundo onde as pessoas vivem por mais tempo. Pastor, quais são elas? Hoje eu vou trazer para você, que semana passada eu não trouxe, né? Então, vamos lá. Okinawa, no Japão. Sardenha, na Itália. Icária, na Grécia. Nicoya, na Costa Rica. E Loma Linda, na Califórnia. 5 regiões. Vocês pesquisam. Onde as pessoas vivem muito tempo. Tem a ver com comida, tem a ver com qualidade de vida. Sim. E sabe qual é um dos principais fatores de longevidade nessas regiões? Amizades estáveis, amizades autênticas. Não é qualquer amizade, mas aquela amizade onde você não precisa fingir quem você é, onde você não precisa ficar medindo palavras ou escondendo coisas, onde as pessoas elas sabem quem você realmente é, suas falhas, suas lutas, suas vitórias, suas derrotas, e mesmo assim elas te amam. Isso é relacionamento verdadeiro, isso é uma comunidade autêntica, e isso exige 2 coisas fundamentais: vulnerabilidade e retorno. Vulnerabilidade, irmão, ela não é uma fraqueza. Muita gente acha que quando você se mostra vulnerável, você está sendo fraco. E hoje nós estamos vivendo a cultura do eu sou, tem que ter atitude, atitude. Parece cantor de rap. Vulnerabilidade, irmão, é coragem. É coragem para tirar a máscara.
É coragem de admitir: eu estou lutando contra isso. É coragem de dizer: eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho. É coragem de confessar: eu errei. É coragem de ser você mesmo, sem fingimento. Mas olha o que escreve o apóstolo João em 1 João, capítulo 3, no verso 16. 1 João, capítulo 3, verso 16. As cartas do apóstolo João, eu sou suspeito para falar, porque eu amo bastante. E ele fala o seguinte: desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus. Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por quê? Porque Jesus nos amou. Cristo foi completamente vulnerável por nós, irmãos. Ele se expôs, se entregou, se sacrificou, e nós somos chamados para fazer o mesmo, uns pelos outros. Mas aqui está o problema: pessoas com autoestima fragilizada não conseguem ser vulneráveis. Elas não se sentem pertencentes e por isso se escondem atrás de máscaras. Domingo passado eu falei sobre Maria Madalena. Está lembrado de Maria Madalena, irmão? Antes do seu encontro com Cristo, ela tinha uma autoestima fragilizada. Ela não se sentia completamente pertencente. Ela ainda estava com medo de ser autêntica. Mas quando ela foi curada pelo Senhor, quando ela se encontrou com o Senhor, quando ela olhou nos olhos do Senhor Jesus e rendeu seu coração a Ele, ela passou a ser uma outra pessoa. Ela pertencia ao grupo mais importante de homens da face da terra na história, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que mudaram a face da terra. E por isso, ela pôde ser completamente vulnerável, servindo ao Senhor, sem se importar com o que os outros pensavam. Hoje a gente se importa tanto com o que os outros vão falar de nós. Quando você se sente pertencente, irmão, você pode ser vulnerável. Quando você sabe que é amado, você pode tirar a máscara. Mas a vulnerabilidade sozinha não é suficiente. Nós precisamos também de um retorno honesto. Filipenses capítulo 4, verso 3, fala algo interessante. Porque Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Acorda aí. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Na carta da alegria, nós temos pessoas que estão brigando. Maluquice. Tem uma pessoa que está bicudo um com o outro. E detalhe: as duas que estão brigando, tem um nome aqui, bonito. Inclusive, se quiser botar na sua filha, próximo nome aí, Evódia e Sintik. Viu? A benção. Mas nome chique, não vai ter outro igual não, viu? E elas estavam bicudas um com a outra. Mas olha o que o nosso amado Paulo está falando aqui. Peço a Evódia e a Sintik que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peça a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho, com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Tem muito crente, irmão, cristão, servo do Senhor, que o nome dele não está aqui nas cartas, mas que está escrito no livro da vida. Seu nome não precisa estar no Insta, Face ou qualquer lugar. O seu nome precisa estar no livro da vida. Esse é o lugar mais importante para o seu nome estar. Não existe outro lugar que o seu nome deva estar além do livro da vida, irmão. E Paulo fala aqui do seu fiel companheiro, nesse texto de Filipenses 4:3. Essa pessoa provavelmente era Tito ou Silas, a gente não sabe, os dois. Mas foi aquele que trabalhou fielmente com quem? Com Paulo. Sabe o que significa, irmão?
significa que havia retorno mútuo. Paulo não estava sozinho tomando todas as decisões, ele tinha alguém que podia falar a verdade para ele, que podia corrigi-lo quando necessário, que podia encorajá-lo quando estava desanimado. Retorno verdadeiro é um presente de amor, irmão. Quando alguém te ama de verdade, essa pessoa, ela te corrige quando você está errado. Jesus, eu não ouvi nenhum amém agora. Eu sei que eu e você não gostamos de ser corrigido. Eu não gosto. Eu sei que você também não gosta. Para de coisa. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas eu vou falar de novo, eu vou te dar uma chance de dar um aleluia, um glória a Deus, aí, nesse canto aí, para acender o seu coração. Amém? Ó, vou falar de novo, hein? Vou falar de novo. Quando alguém te ama de verdade, essa pessoa te corrige quando você está errado. Quem não falou nada é porque sempre está certo. E aí você já pede perdão, porque me tira do cão. Quem te ama de verdade te olha nos olhos e te corrige. Se eu não te amo, você pode fazer o que você quiser, eu não me importo. Mas se eu te amo, eu vou te olhar nos olhos e vou falar, tu está errado. Quem está aí? Eita, que eu estou dando munição para minha esposa agora. Aleluia. Meu Deus. Quando alguém te ama de verdade, irmão, essa pessoa te encoraja quando você está desanimado. Isso faz parte do amor. Quando alguém te ama de verdade, irmão, essa pessoa te desafia quando você está acomodado. Sabe quando você está lá no seu quarto, muitas vezes fechado, que não quer ver ninguém, ela entra no quarto, pá, abre a cortina, sai daí dessa cama e vai fazer alguma coisa agora, tipo mãe, o menino quando está adolescente. Então, mais ou menos isso. Eu estou dando a minha entonação, tá, gente? Porque tem gente que faz isso com uma classe fantástica. Quando alguém te ama de verdade, essa pessoa te confronta quando você está em pecado. Ela sabe que você está em pecado, ela não vai te deixar no pecado. Ela vai te confrontar. Vai falar para você. Quando alguém te ama de verdade, irmão, essa pessoa te celebra quando você está vitorioso. Sim. Ela não tem inveja de você. Quando você tem alguma coisa, alguma vitória, ela vai celebrar junto com você. Quando você está alegre, ela vai celebrar junto com você. Ela vai fazer festa junto com você. Porque ela te ama. Mas para se dar e receber retorno verdadeiro, irmão, nós precisamos de relacionamentos onde existam confiança, onde existe compromisso, onde existe lealdade. Vamos aprofundar um pouco sobre enraizamento. Quantas pessoas dizem assim, eu me sinto solitário mesmo no meio de muita gente? Ah, tem tanta gente aqui, mas eu estou me sentindo tão só. Quantas pessoas falam isso? Eu tenho certeza que eu e você já pensamos isso algumas vezes. E isso acontece quando você está num lugar e você não se sente pertencente àquele lugar. Você pode estar numa sala cheia de gente e se sentir completamente sozinho. Por quê? Porque pertencimento, irmão, não é sobre quantidade de pessoas ao seu redor, é sobre qualidade de conexão. E é por isso que as conexões de relacionamento são tão importantes. E é por isso que muitas vezes, quando você não vem ao culto, você não vem à célula, quando você não está em contato com os irmãos, você perde essa conexão. Aí o que acontece? Ah, você chega no lugar, chega na igreja, e aí as pessoas às vezes não fazem festa para você. E porque te amam ainda, te cobram. E você fala, ninguém me ama nesse lugar, ninguém me quer nesse lugar, eu vou embora, eu vou procurar outro lugar. Não, irmão. Na verdade, o que está faltando aqui é enraizamento. Se nós nos enraizarmos e buscarmos relacionamentos verdadeiros com quem está próximo de nós, você nunca vai se sentir sozinho. Você nunca vai se sentir tirado de lado.
você nunca vai se sentir sem raiz. Mas entenda uma coisa, você não vai ter relacionamento com todo mundo. Você vai ter relacionamento profundo com no máximo 5 pessoas. E 5 pessoas já dá um trabalho danado. Meu irmão, se você tiver 3 amigos, já está ótimo. Quem está entendendo aí diz um amém. Esse negócio de que você tem 1000 amigos lá no Facebook, você passou mal 3 horas da manhã, bota lá no Facebook, estou passando mal, alguém passa aqui. Vai lá, faz o teste. Alguém pode responder, pastor. É verdade, alguém pode responder. Alguém. Então essa questão de nós sermos amigos de todo mundo, irmão, esquece, é mito. Isso não existe. Relacionamentos verdadeiros, irmãos, eles precisam ser conquistados, trabalhados, dia após dia. Se você está ainda medindo palavras, escondendo quem você é, fingindo ser que você é, alguém que você não é porque você ainda não encontrou o seu lugar de verdadeiro pertencimento. E isso gera uma dor muito grande. Isso não deveria estar acontecendo. E é por isso que eu estou falando que 2026 é ano de crescimento, onde você vai aprofundar suas raízes. E é por isso que eu estou pregando sobre isso. Porque Deus está tirando vendas aqui, irmão. Para nós podermos nos aprofundar nos relacionamentos. Mas agora presta atenção numa coisa aqui, irmão. Pertencimento ou enraizamento não é só pertencer ao grupo. Presta atenção, não feche o seu coração, abra seu coração aí. Eu preciso falar coisas mais importantes ainda para você a partir de agora. Pertencimento ou enraizamento, irmão, é fazer parte de algo que é maior do que nós mesmos. É quando você olha ao redor e pensa: eu não estou aqui por acidente. Deus me plantou aqui. Eu tenho um propósito aqui. Minha vida contribui para algo significativo nesse lugar. É quando você percebe que a sua presença, ela importa. Que a sua ausência seria sentida. Que você não é só mais um número, irmão. Que você é valorizado, que você é necessário e que você é importante. E isso é pertencimento verdadeiro. E é exatamente isso que Jesus Cristo criou com seus discípulos. Eles não eram só um grupo religioso. Eles eram uma família, uma comunidade, um movimento. Algo muito maior do que eles mesmos. Pedro, ele sabia que a sua presença importava. João sabia que ele tinha um papel único. Mateus sabia que a sua história fazia diferença. Maria sabia que ela era querida, amada e celebrada. Cada um deles se sentia pertencente porque faziam parte de algo muito maior, o reino de Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Nós fazemos parte de algo muito maior do que a nossa célula. Nós fazemos parte de algo muito maior do que simplesmente uma igreja batista num bairro de Jardim Camburi. Nós fazemos parte do reino. É algo muito maior, irmão. Sabe o que significa para nós hoje? Significa que a igreja, ela deve ser um lugar de pertencimento autêntico. A igreja, ela não deve ser um lugar onde todos fingem estar bem. A igreja não deve ser um lugar onde você precisa usar máscara. A igreja, ela não deve ser um lugar de julgamento ou de condenação. A igreja, irmão, ela precisa ser melhor que o boteco da esquina. Ofendi alguém aqui? A igreja precisa ser melhor do que um passeio no shopping. A igreja, irmão, ela deve ser um lugar. E igreja não é essa reunião aqui.
Igreja são os relacionamentos nossos, todos os dias. A reunião é consequência disso. Vocês estão aí? Amém? Eu sei que vocês estão me acompanhando. Me acompanha. Não vai embora agora não. Presta atenção. A igreja não é isso aqui. Isso aqui é consequência dos relacionamentos. A reunião pública é consequência do nível de relacionamento que nós temos durante a semana. Com o Senhor, conosco mesmo e com a comunidade de fé. A igreja, irmão, ela deve ser um lugar onde você pode ser vulnerável, sem medo de ser rejeitado, onde você pode ser você mesmo. A igreja, meus amados, ela pode ser um lugar, e deve ser um lugar, onde você pode receber retorno honesto em amor, sem julgamentos. É onde você pode encontrar amizades estáveis e verdadeiras. É onde você pode pertencer a algo maior que você mesmo. É onde você pode crescer e ser transformado em comunidade, irmão. E a igreja apostólica, que alguns chamam de primitiva, ela entendeu isso. Olha o que acontecia lá, Atos capítulo 2, verso 42, nós vamos dar um pulo aí, até o verso 47. Fala assim, Atos 2, 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meu irmão, é a presença de Cristo nos nossos relacionamentos que atrai as pessoas para Cristo. Nós somos o outdoor de Cristo sobre a face da terra. As pessoas olham para Cristo quando nos olham. Então sim, o que você faz fora dessas paredes desse templo importa muito. Porque você é a imagem e semelhança do Senhor Jesus aonde quer que você vá. Na tua casa, no teu trabalho, quando você está no trânsito, em qualquer lugar, irmão. Não existe eu estou na igreja e eu sou uma pessoa diferente quando saio daqui. Não, nós somos servos do Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é ser servo do Senhor, irmão. Não existe uma religiosidade, existe um estilo de vida. E nesse estilo de vida, eu resolvi entregar meu coração ao Senhor Jesus, para que Ele possa dominar a minha vida e me fazer cada dia mais parecido com Ele. Isso é comunidade, isso é pertencimento, isso é lealdade nos relacionamentos, irmãos. Se a gente voltar um pouquinho lá em Filipenses 4:3, onde Paulo fala do seu fiel companheiro, lembra? Eu falei, talvez Silas. A gente tem uma dúvida. Todos nós precisamos de companheiros fiéis. Todos. Pessoas que caminham conosco nas vitórias, também nas derrotas. Eu vou falar aqui, vê se você tem essa pessoa, tá? Ou essas pessoas próximas de você. Todos nós precisamos de pessoas que caminham nas vitórias e nas derrotas. Todos nós precisamos de pessoas que conhecem as nossas lutas, mas não nos abandonam. Todos nós precisamos de pessoas que falam a verdade em amor, porque nos amam. Todos nós precisamos de pessoas que nos mantêm prestando contas. Coisa que nós não gostamos de prestar conta, né?
Todo mundo tem que prestar conta, irmão. A gente vive prestando conta o tempo todo. Nós precisamos de pessoas, amigos, que nos mantêm prestando contas. Nós precisamos de pessoas que celebram conosco e que choram conosco. Que nos altos e baixos da vida, ela está lá. Dá uma olhadinha para trás da sua vida. Vê quem são essas pessoas. Essas amizades não acontecem por acaso, irmão. Elas são cultivadas com tempo. Porque você precisa investir tempo para construir relacionamentos profundos. Essas amizades são construídas com vulnerabilidade, porque você precisa abrir o seu coração. Essas amizades são construídas com retorno, porque você precisa dar e receber, irmão. Essa resposta honesta. Esses relacionamentos, irmãos, essas amizades, elas precisam de compromisso, porque você precisa estar presente mesmo quando é difícil. E essas amizades, elas precisam de graça, porque você precisa perdoar e ser perdoado. Sim. Quando você fala coisas duras e você ouve coisas duras, perdão, ele vem para lubrificar o relacionamento. É assim que funciona. Então deixa eu fazer algumas perguntas práticas para você hoje, irmão. Você tem relacionamentos onde você pode ser completamente autêntico? Ou será que você vive usando máscaras, fingindo estar sempre bem? Como é que você está? Está tudo bem. Como é que você está? Só vitória. Oh, glória. Você tem amigos que podem falar a verdade para você? Ou você só tem pessoas ao seu redor que concordam com tudo que você diz? Você está disposto a ser vulnerável, meu irmão? Ou você tem medo de mostrar as suas fraquezas, medo de que não te amem? Você dá retorno honesto, mas amoroso para as pessoas próximas? Ou você só fala o que elas querem ouvir? E tem uma diferença muito grande aqui. Quando a gente dá retorno honesto, irmão, a gente está dizendo que te ama, que a gente se importa. Pessoas que gostam de ser boazinhas, que querem evitar conflito a qualquer coisa, elas falam o que o outro quer ouvir. É mais fácil assim. Evita conflito, mas infelizmente mantenha a máscara e mantenha a distância. Não permite que se aproxime. Você se sente pertencente a uma comunidade da igreja? Ou você se sente como um visitante que realmente nunca se conecta? Essas são perguntas, irmãos, que exigem honestidade. Mas agora eu preciso dizer algo muito importante, irmão. O pertencimento, ela é responsabilidade mútua. Não é só a responsabilidade da igreja fazer você se sentir pertencente. Não, meu irmão. Você também tem responsabilidade de criar espaço para que os outros se sintam pertencentes. Talvez hoje tenha alguém aqui que está se sentindo como Maria Madalena, antes do encontro com Jesus, excluído, rejeitado, sem lugar. E talvez você, que já se sente pertencente, seja exatamente a pessoa que Deus quer usar para acolher essa pessoa. Seja o companheiro fiel que Paulo tinha. Seja a comunidade autêntica que os discípulos tinham. Seja a Noemi que acolhe a Ruth estrangeira, irmão. Lealdade nos relacionamentos não é só receber, mas também dar. Se você der a sua atenção, o seu amor, o seu tempo, o seu compromisso, você vai receber muito mais disso. Mas muito mais. Eu tenho certeza absoluta disso. No final das contas, irmãos, a nossa lealdade uns para com os outros é apenas um reflexo da lealdade de Cristo por nós. João capítulo 15, verso 13 ao verso 15 fala assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno.
Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Jesus nos chama de amigos. Vê? Amigo. Eu sou amigo de Jesus, irmão. Você é amigo de Jesus. Você pode falar assim, meu amigo Cristo, meu amigo Senhor. Olha que maravilha. Juan, Jesus é teu amigo. Que bênção isso. Jesus foi completamente vulnerável por nós, irmãos. Ele deu a sua vida e Ele quer que nós reflitamos essa mesma lealdade nos nossos relacionamentos uns com os outros. Concluindo, irmão, Igreja do Senhor, Deus nos criou para relacionamentos. Deus criou você, Deus criou a mim, para que nós tenhamos relacionamentos leais. Ele nos fez dependentes uns dos outros, não como fraqueza, mas como design divino. Eu sempre acho que Deus é criativo pra caramba. Aliás, para criar tudo isso aqui tem que ter uma criatividade fantástica. Aí Deus pega a gente que quer viver sozinho, isolado, dono do mundo, e Ele fala assim, você tem que depender desse... Desculpa o que eu vou falar aqui agora. Você tem que depender desse lerdinho. Você tem que depender desse tortinho. Você tem que depender desse inconstante. Oh Deus. Deus é criativo, irmão. E Deus vai usar exatamente o lerdinho, o tortinho e o inconstante para trabalhar em nós, que se acha tão certinho. Nós precisamos de relacionamentos, irmãos, onde nós podemos ser vulneráveis sem medo. Nós precisamos de relacionamentos onde nós recebemos retorno honesto com amor. Nós precisamos de relacionamentos onde nos sentimos verdadeiramente pertencentes. E aqui nessa igreja, esse é o nosso compromisso. Eu não posso falar pelas outras igrejas, mas eu posso falar pela Batista Árvore da Vida em Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo. A igreja que o Senhor me chamou para pastorear. O nosso compromisso é ser uma comunidade de lealdade autêntica. Nós temos esse compromisso. De ser um ajuntamento que pratica relacionamentos saudáveis que glorificam o Senhor. Esse é o nosso compromisso. Nós oramos, buscamos e trabalhamos para ser uma comunidade onde você não precisa fingir estar bem. Para ser uma comunidade onde você pode tirar máscara, onde você pode ser vulnerável. Para sermos um ajuntamento de pessoas onde você pode receber feedback verdadeiro. Amoroso. Leal. Nós trabalhamos, irmãos, duramente para sermos uma igreja onde você pode pertencer a algo maior que você mesmo, onde você pode encontrar companheiros fiéis para essa jornada de fé, até o dia que o Senhor Jesus nos levar para a glória. E talvez você tenha vindo aqui hoje, se sentindo sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. E talvez você esteja cansado de usar máscaras. Ou talvez você só esteja desejando relacionamentos verdadeiros, profundos, frutíferos. E eu tenho uma boa notícia para você, irmão. Sim, eu estou afirmando isso. Você pode encontrar isso nesse lugar. Você pode encontrar isso aqui. Você pode encontrar isso nessa comunidade de fé, mas vai exigir coragem. Vai exigir vulnerabilidade, vai exigir compromisso, vai exigir tempo. A pergunta é: você está disposto a isso? Eu estou. Eu estou.